Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem? Tranquilo com vocês? Bom, aqui é o Caio, vocês já me conhecem, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. E continuando aqui os nossos estudos sobre filosofia, a gente vai falar sobre o sofismo, tá? E vocês vão perceber que durante essa aula, quando a gente tratar do sofismo, vocês vão perceber que elementos do sofismo ainda estão muito presentes com boa parte daquilo que a gente entende como filosofia grega, e alguns autores até não entendem exatamente o sofismo como exatamente filosofia, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas que muitos elementos dessa corrente de pensamento ainda estão muito presentes no nosso dia a dia, no que a gente percebe no mundo de hoje, beleza? Então, galerinha, olha só. Aqui vocês estão vendo nessa imagem, né, que tem um orador no centro, né, da polis, né, no centro da ágora, que era basicamente o centro da vida política grega. E por que essa imagem está aqui? Basicamente, porque o sofismo ele pode ser traduzido como isso. O sofismo ele vai ter muito, vocês vão ver que na questão do diálogo, do convencimento, da retórica, tá? Então, aqui, vamos contextualizar o que vai levar ao advento, né, a essa ideia, a essa concepção se conceber, né, na Grécia, especialmente na Grécia Antiga. Galera, olha só, por volta ali do século V, século VI, tá, aquilo que a gente vai conhecer, né, como Antiguidade Clássica, como a Grécia Antiga, vai começar a se formar, tá? Porque ali nós tínhamos os genos, né, que eram sociedades muito mais fragmentadas, porém, especialmente com a valorização e o advento do comércio, tá? Esses grupos separados começam a se condensar mais naquilo que lá em Roma a gente vai conhecer como urbe, e aqui na Grécia a gente vai conhecer como polis, que é basicamente a cidade. E o que vai transformar a dinâmica desse lugar é o comércio. Então a valorização da prática comercial e do comércio em si vai ser um grande influenciador nesse contexto. E por quê? Porque quando você comercializa, você tem que exercer a sua fala, o seu conhecimento bastante bem. Então a gente vai ver que isso é bastante importante nesse contexto. E como a gente já estava debatendo, a polis ela se torna o centro, tá, dessa nova vida desse homem grego, e não mais, tá, a área rural, não mais uma questão mais separada, mais diaspórica, não. A gente vai ter esse homem centrado na polis, tá? Inclusive surge a partir dessa ideia um novo ideal de homem. Antes essa concepção ficava muito ligada à questão do herói, do heroísmo, do guerreiro. Agora esse homem, outrora heróico, ele vai passar a ser um pouco mais um homem orador, tá? Um homem que fala melhor. A valorização da fala ela passa a ser mais importante. Inclusive a gente pode perceber isso em esculturas, tá? Quando vocês veem mais elementos de representação de homens no ato da fala, no ato do discurso, do que necessariamente no ato da guerra, porque acontece uma leve transição, tá, disso que vai, por exemplo, se consolidar lá na frente, né, quando a gente falar ali dos filósofos mais conhecidos, né, que é Sócrates, Aristóteles e Platão. Mas nesse conceito, nesse contexto, tá, a coisa já está em transformação. Então, como a gente já estava debatendo aqui, toda a vida ela passa a se concentrar na polis, especialmente a vida política. Aquilo que depois que Aristóteles vai falar do homem ser um zoopolitikon, ou seja, um homem era um animal político, então o homem é um animal da polis. Ou seja, o homem e a polis passam a ser quase que coisas indissociáveis, tá? Então esse homem, esse novo homem helênico, esse novo homem grego, tá, que tem muito mais a sua fala preponderante do que a guerra, ele e a polis passam a ser da mesma natureza. Bom, e quais os conceitos que vão classificar o sofismo? Primeiro conceito é o relativismo, tá? E o que seria a ideia do relativismo? Tudo é relativo, o nome já diz. Não existe uma verdade absoluta, tá? E outro conceito importante é a questão da retórica. O que é a retórica? É a arte de falar bem, a arte do conhecimento. Então vocês com certeza já ouviram em discursos, tá, essa questão, por exemplo, quando você ouve alguém falando e a pessoa usa palavras de
muito difícil de compreensão, palavras muito rebuscadas. E quando você pega o corpo do discurso, o discurso ele é vazio, ele não diz nada. Tá? É aquele cara que fala, não chega a lugar nenhum. Então, isso basicamente é um conceito de retórica. Tá? E retórica até hoje é uma das ciências muito estudadas, tá? Por políticos, por grandes oradores, por palestrantes, porque é a arte do falar bem, é a arte do convencimento. Tá? É a arte de você convencer o ouvinte da mensagem que você está passando. Não necessariamente do conteúdo da mensagem, mas especificamente do corpo, de como a mensagem se mostra. Tá? Então essas duas ideias de tudo é relativo e do falar bem, do corpo da mensagem ser mais importante do que a mensagem em si, são conceitos especificamente sofistas. E qual a relação disso aqui com o que nós estávamos vendo lá nas nossas primeiras imagens, tá? Bom, basicamente porque com esse advento do sofismo como arte, como prática, né? O sofismo sendo levado à praxis do cidadão grego, tá? Muito mais passa a valer o que você fala, tá? Ou melhor, como você fala, do que o conteúdo, do que o que você fala. E por quê? Porque tem toda uma concepção de comércio centrada na polis, na qual a sua arte de falar, a sua arte de convencer, a oratória, elas vão prevalecer, inclusive como verdade. E inclusive vários desses sofistas vão começar a vender, né, vender a sua arte, ensinar, atuarem mesmo como professores, para ensinar os outros a falarem bem e assim poder convencerem, porque a política passa a ganhar cada vez mais importância, aquilo que nós vimos há um tempo atrás. Tá? Especialmente na política, o convencimento ele é muito importante. Então o sofismo, ele nasce como uma ideia, uma concepção, tá? E ele acaba se tornando uma outra. E é a partir de quando esse sofismo passa a ser muito mais quase que como uma arte do convencimento e não uma arte da verdade, ou pelo menos de se mostrar como verdade, é que pensadores como Sócrates, por exemplo, vão passar a criticar bastante o sofismo. E quem são os principais nomes do sofismo? Nós temos Protágoras, que vai ser um cara bastante importante, que vai falar que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, toda a noção de natureza era centrada no homem, ou seja, tudo que existia ao redor era visto a partir do homem, e não o homem como parte da natureza, mas o homem como sendo o centro de toda a vida, tá? E ele vai ser um grande relativista, na qual ele vai dizer que o relativismo é a importância do pensamento humano para se criar conceitos. Isso aqui é a ideia de que tudo é relativo. A partir dessa ideia de que tudo é relativo, nascem os conceitos, ou seja, os conceitos também seriam relativos, os conceitos seriam mutáveis porque eles se dão na medida do próprio homem. E um outro grande sofista é o Gorgias, tá? Que dizia ser impossível se chegar ao conhecimento verdadeiro. Ou seja, a verdade, entre aspas, ela é impossível de ser alcançada. Então, a partir dessa ideia, mais valia você convencer e rebuscar e falar bem do que necessariamente dizer uma suposta verdade que de qualquer maneira seria inalcançável. Daí a noção de que tudo é uma convenção social, não existe verdade. Tá? Inclusive, depois outros pensadores vão beber um pouco dessa fonte, desse pensamento de Gorgias, na ideia de que não existe verdade absoluta. Tá? Especialmente no período que ele classifica como helenismo, essa noção ela vai voltar com mais força. E aqui, uma frase, uma citação do Gorgias. Nada existe que possa ser conhecido. Se pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Se pudesse ser comunicado, não poderia ser compreendido. Ou seja, ainda que exista uma verdade, essa verdade ela não pode ser comunicada, ela não pode ser falada, ou seja, ela não pode ser discursada. Por quê? Porque não existiria no homem uma capacidade de compreensão. Então, não necessariamente existiria uma busca pela verdade. Por quê? Porque a verdade é inalcançável. Então, você tem que melhorar, praticar, desenvolver o seu discurso, porque era o mais próximo possível que você chegaria, tá, de alguma
né, de alguma noção, tá, de alguma prática plausível nesse novo mundo centrado na polis. Rapaziada, agora, consequências do sofismo. Quais o que virá, né, como depois do sofismo? Primeiro, tá, o sofismo ele é geralmente tratado de maneira muito jocosa. Alguns falam como arte da mentira, arte, e não necessariamente, tá? Isso é uma visão bastante socrática do sofismo. O sofismo não é exatamente isso. Até porque, por exemplo, ele vai trazer a discussão e o conhecimento sistemático para a praxis, ou seja, para a prática. Ou seja, por mais que, por exemplo, Gorgias acreditasse que a verdade não existisse, ainda assim, essas discussões elas vão ser trazidas para o dia a dia, para a praxis, para a política. Então esse homem da polis, esse zoon político, esse animal político, ele vai cada vez entender mais a discussão, o diálogo, como parte da sua praxis, como parte do seu cotidiano, tá? E por isso, a polis, ela vai passar a ser o centro de toda essa discussão e não mais a physis, ou seja, uma suposta verdade que existiria nas coisas. Inclusive terão um grupo de pensadores, de filósofos, tá? Que serão conhecidos como os filósofos da physis ou filósofos pré-socráticos. Nós temos uma aula aqui sobre eles também, que vão tentar buscar assim, essa verdade de todas as coisas. Os sofistas, por exemplo, que vêm, alguns vivem ao mesmo tempo, né, desses filósofos pré-socráticos, outros vêm posteriormente. Por isso que essa noção de uma verdade absoluta, ela passa a cair em descréditos com os sofistas, especialmente por essa ideia aí de um caminho universal que aqui já é entendido como possivelmente inalcançável. E, por tudo isso que nós já falamos, tá? Os pensadores socráticos, os seus discípulos, por mais que também fossem influenciados pelo sofismo, vão criticar bastante o sofismo. Inclusive, essas críticas ao sofismo serão responsáveis ali pelo julgamento e posterior morte do Sócrates, que vai ficar conhecido aí como o maior inimigo dos sofistas. Beleza, rapaziada? Tranquilo? Então é isso.